então essas fotos... Mas, cara, não é mais útil pra você, porque eu peço o presente inútil. Põe aí porque vai fazer. Pô, eu vou colocar no meu cenário. Obrigado mesmo. Vai ficar legal. Aliás, desculpa interromper, mas pro pessoal saber, a gente tá com uma câmera no teto hoje e dá pra mostrar as fotos aí na Então mesa. mostra aqui. Olha que estamos estreando a foto no teto aqui, olha. Um pouquinho mais pra cima só. Aê, aqui? Aê, show de bola. Essa aqui é Vênus, pela sonda Magalhães, que num Vênus você observa... O que são essas coisas são as crateras de Vênus, cara. E esse negocinho aqui em volta dele... Eu ia falar que é sal, mas não é sal. Não é, mas é um material que é mais novo e tal, então o pessoal consegue estudar. Isso aqui é a sonda Magalhães que tirou, porque Vênus você não consegue ver a superfície, mas a NASA mandou uma sonda pra lá só pra fazer isso. Aqui é uma imagem de radar da Magalhães. E aqui é o nascer do Sol e o pôr do Sol em Marte. Marte que tá aí no top hoje, né? O nascer do Sol e o pôr do Sol em Marte. E aquele tom avermelhado não pegou aí? Então, porque aí a foto, né? Mas você vê aqui que tem o céu aqui tá um pouco avermelhado, mas aqui em cima tá azulado. E tem uma coisa legal disso, porque aqui na Terra, quando tá se pondo o Sol, fica avermelhado. E o céu é azul. Lá não, lá é o contrário. O céu tem um tom meio avermelhado, normal, e quando o Sol está se pondo, o céu fica meio azulado. Qual a explicação para isso? Isso aí é a composição química da atmosfera mesmo. A atmosfera de Marte é muito diferente da Terra, os elementos químicos, e aí eles que espalham a luz e tudo mais, e o nível de poeira também, né? Marte tem muito pó, né? Tem muito pó? É muito poeira, né? Então lá não dá para respirar... Lá quem tem rinite tá complicado. Rinite, tá complicado. Não dá um problema lá. E cara, o filme você viu lá como que é de Marte, lá que o cara fica preso? Perdidos em Marte. Eu li o livro e assisti o filme. Tem ele é baseado muito na ciência ou tem muita viagem? Falaram que aquela tempestade não existe uma velocidade de vento daquele... Isso, então. Aí a velocidade em si do vento, eles meio que exageraram. Dá uma exagerada. Mas tempestades igual aquela existem em Marte. Ah, é? Tem tempestade de poeira que toma o planeta inteiro. Tanto que já vários rovers, né, que a gente chama, robozinhos que andam lá da NASA, já se ferraram por causa disso. Porque eles são movidos à energia solar. E aí cobre, ele morre. Então o último que morreu foi em 2017, 2018. Mas ele morre temporariamente ou para sempre? Morre para sempre. Porque qual que é o problema de Marte? Marte é muito frio. Tá. Então a poeira toma conta dos painéis e congela. E você não consegue ligar ele daqui da Terra de novo para ele poder aquecer, para poder ganhar energia e tal. E aí fica mortinho sério, lá. Os caras falam pra gente que o nosso futuro é Marte. Aí você tá jogando Eu jogando um balde de água fria. Balde de água fria nessa nossa... É tão difícil assim viver em Marte? Marte é um planeta complicado, né? Porque, primeiro, a atmosfera dele, como eu falei, né? 95% é CO2, dióxido de carbono, que é totalmente, né, venenoso para nós, né? Para nós, pro ser humano. Fora isso, tem a radiação, porque, embora tenha uma atmosfera, ele é muito fininha. Então, a radiação do Sol, ela entra, não é igual a nossa, né? Que tem as camadas que vão protegendo a gente. Lá não. Então, a radiação é mortal pra gente. Pra nós, pra sondas, pra tudo. Mas tanto que o melhor jeito de você morar em Marte, sabe qual é? Morar nos tubos de lava, cavernas. Nós vamos voltar a ser homens das cavernas. É mesmo? É. Mas mesmo lá vai ter que usar capacete. Não, vai ter que usar tudo. Não tem jeito. Não tem ar respirável. Não tem ar respirável. Mas pelo menos, embaixo da terra, nesses tubos aí que tem, você está protegido da radiação. E protegido naturalmente, que você está protegido pelo solo do próprio planeta. Então existe hoje uma grande busca por esses tubos e tudo mais, como que é viver. E aqui na Terra a gente tem situações parecidas, principalmente no Havaí. E o pessoal fica treinando lá para ver se dá para viver nesses tubos de lava e não sei o quê, para depois ir viver tanto na Lua como em Marte. É o melhor jeito de você morar nesses lugares. Mas provavelmente vão fazer um sistema de ventilação dentro, né? Lá para você poder usar sem equipamento. Não, dentro dos tubos eles vão construir os habitats e tudo mais. Né? Quem já viu aquela série Mars que tem? Sei. Que passa aí, passou na National Geographic, não sei, acho que é na National Geographic. Um dos últimos episódios lá eles eles descobrem que o melhor jeito de viver é dentro do tubo de lava. Então eles saem para procurar encontram, descem e depois eles conseguem montar lá tipo uma mini cidadezinha para poder viver. A gente vai ser formiga em Marte. Vamos. Homem da caverna. Homem da caverna. Vamos voltar. Tá, mas beleza. E como que faz para levar toda essa tecnologia para lá? Vai ter que carregar? Vai ter que lançar, não tem jeito, né? Vai ter que lançar. Isso aí, vai ter que fazer os lançamentos e tudo. Tanto que tá o Elon Musk aí com a navezona dele, né? Que ele tem umas ideias aí bem doidas mesmo de levar muita coisa pra lá, mas vai ter que ir levando, não vai ter jeito. A gente tá falando de atmosfera e água. O ser humano precisa de água. E aí?
Então, água em Marte é o seguinte, na superfície não tem água líquida. Não tem porque Marte é muito frio e a pressão atmosférica é muito baixa. Essa combinação desses dois fatores, se você pingar uma gota de água ali, a água vai embora, entendeu? Na hora. Na hora, ela não fica estável, que a gente fala, na superfície. Mas tem água, muita, nos polos. Marte tem polos, igualzinho à Terra, e aí tem uma mistura de água e gelo seco, né, que é o dióxido de carbono congelado. E tem também lençol freático, igual aqui na Terra. Então a gente consegue, dá para perfurar e tirar essa água e tudo mais. A água não vai ser o problema, então. Tem como. Tem como. Oxigênio também não, porque tem muito CO2 na atmosfera de Marte, então você consegue pegar esse CO2, quebrar ele em carbono e oxigênio e guardar esse oxigênio. E aí você vai guardando. Então você não precisa levar, vamos dizer, teoricamente. Você não precisaria levar oxigênio daqui da Terra para lá, porque senão aí seria terrível. Não tem como, né? E aí você consegue produzir. Tanto que o rover que está lá hoje, que é o Perseverance, que é o que chegou agora em fevereiro, ele está levando um instrumento que vai fazer esse teste. Ele vai pegar o CO2 da atmosfera e vai tentar produzir. Se ele conseguir produzir esse CO2, aí beleza. Aí boa notícia porque a gente é só fazer esse equipamento em escala e aí mandar para lá, a uma viagem só, você manda esse equipamento e ele produz o oxigênio pra gente. Como chama o ator lá do Perdidos em Marte? Matt Damon. Matt Damon, ele plantou batata lá. Como que a gente faz com comida lá? Vai plantar o que lá? Ou qualquer coisa? Então, ele plantou batata dentro daquele habitat dele, dentro da estufa dele. Aí, beleza. E ele tratou o terreno, né? Tanto que ele até fala no final, né? Que ele passou um ano comendo a própria merda, porque é o que ele usava como adubo, é mesmo, ele comeu a própria merda, cara. Porque ele usava como adubo, não tinha retroalimentação o negócio. Isso aí. Então, em Marte não tem como, vai ter que ser em habitats, em coisas assim, porque é muito frio. Então é a mesma coisa, todo mundo aqui já deve ter visto uma plantação quando pega geada, fica toda queimada. É o que aconteceria lá em Marte. Tanto que na hora que estoura lá, queima tudo. Queima tudo por causa do frio. Caramba. Então você teria que construir uma estufa, alguma coisa e fazer. Já existem experimentos aqui na Terra que o pessoal tenta pegar terreno parecido com o de Marte, faz um terreno, né, que seja parecido com a composição ali. Deserto do Atacama. Então, mas não é o deserto, porque você tem que preparar um terreno. Com os mesmos elementos de lá. Com os mesmos elementos de lá, e aí você vai plantando e vai vendo o que vai crescendo e tal. Então tem coisas aí que o pessoal fala que até uma batata dá uma crescidinha e não sei o quê, mas é coisa que ainda tá começando aí para É muito desafio, né, pra, tipo, vamos muito morar desafio, lá. Cara, muito. Porque, ó, eu não sei a sua idade, mas na minha idade, quando eu lia livro de ficção científica era... Vamos chegar em Marte. Porque o pessoal estava muito empolgado com a conquista da Lua e a próxima conquista é Marte. Então parecia muito perto. Eu achei que com a idade que eu tava hoje, a gente já tava, tipo, viagem pra lá. Quer ir? Ah, é caro, mas eu vou juntar uma grana e vou pra Marte. Tem o Vingador do Futuro, do Schwarzenegger. Viu esse filme, Mandíbula? Maravilhoso. Tinha uma mina de 3 tetas. É, a mina de 3 tetas. É famoso. A mina de 3 tetas. Não tem? Tem. Do Schwarzenegger? Eles vão pra ele, vai. Você não assistiu? Eu assisti a versão nova. A versão nova não tem nada a ver. Eu acho que nem é Marte. Nem é Marte. Não, é na Terra. É. Os caras constroem um elevador que atravessa... É isso aí. Que vai até a Austrália. Os caras viajaram. Mas, então, eu cresci com essa ideia de que Marte estava muito próximo. Então, é muito... Cara, é muito triste complicado. Isso, cara. É muito complicado. E o ser humano, né, cara? Porque, por exemplo, uma viagem para Marte. Ó, as sondas foram lançadas em julho de 2020. E chegaram lá agora em fevereiro de 2021. São quantos meses? São 6, 7 meses de viagem. Só que isso é uma sonda, né? Que não leva gente dentro. A gente teria que demorar um pouquinho mais. Um ano, mais ou menos. Demora com um ano... A velocidade é diferente com o humano? Cara, porque eu até brinco no meu canal, o pessoal sabe, o humano tem o fator tripa. Fator tripa, né, que é o fator tripa? Que você aceleração? Que você tem... A sonda é só cabo, fio, manda bala. Agora, as sondas andam aí para ir para Marte a 80 mil km por hora, 100 mil km por hora. O ser humano não vai ter Qual é o máximo? Cara, vai ter que reduzir essa velocidade aí pela metade, entendeu? Só qual que é o problema? Mas não tem como você fazer uma aceleração contínua para não ser esse pique, assim. Vai aumentando, chega nessa velocidade e a gente nem sente ou não existe isso? Não, vai sentir. Vai sentir? Vai sentir, cara. Não vai ter como. Muita velocidade. É muito. E tem outro problema também, cara. Eu com meu Palio, eu chego quanto? No máximo, uns 80, 90, ele gritando. Mas se for aquele Uno com a escada em cima... Aquele Uno com a escadinha. Uno com a escada, velho. Esse vai. Cara, esse vai.
Por que não fazem naves espaciais no formato de Uno com escada? A gente quebraria a barreira da luz, cara. Então, assim, eu lia Ray Bradbury. Já leu Bradbury? Cara, é meu livro preferido, é Crônicas Marcianas. E tinha uma coisa maravilhosa que era assim, vou te dar spoiler, mas vale a pena. Os caras fazem uma exploração de Marte. Claro que ele é mais na linha poética do que científica. Não é que nem o Arthur Clarke, o Asimov, assim. E, cara, era bonito, sabe por quê? Porque você via várias levas de colonização de Marte e ninguém encontrava os marcianos. Aí o final, cara, é muito... Puta, é de arrepiar, cara. E o filho quer falar, papai, cadê os marcianos? Aí o pai coloca ele nos ombros dele, coloca nos rios, que eles acham um jeito de colocar rios lá, de tirar água de baixo e tal. Eles olham o reflexo na água e falam, depois de, sei lá, 500 anos, ele fala, ó, os marcianos aí. Eles viraram os marcianos, entendeu? Que nunca existiu, mas eles são os marcianos. Então é poético, mas é bonito pra caramba, por aí, né? Mesmo. Que o espírito humano de colonizar, ele acaba sendo os marcianos, os caras que vão morar em Saturno. E eu tenho visto muita ficção científica hoje em dia que já não coloca Marte, coloca luas de Europa, né? Qual outro lugar que Encélado. Encélado, que é a lua de Saturno. Então, por quê? Cara, então, isso aí mudou muito, né? Essa história de Marte... Marte é um planeta muito fascinante por conta de toda essa história, né? Marciano, né? Tem essa ideia dos marcianos. Exatamente. E de onde que veio isso, né? Que isso aí é legal pra caramba, porque lá em 1800, quando os caras quando começou a ter um telescópio um pouquinho melhor, e o pessoal começou a observar Marte, um primeiro cara que foi um italiano, chamado Schiaparelli, ele observou Marte e ele viu uns risquinhos. E ele chamou aquilo de canali. Canais. Canais. Só que canais, a tradução do canali são canais naturais. Tá. Tipo canais, coisa geológica, de geografia e tal. Quando esse termo foi para os Estados Unidos, traduziram errado. Traduziram nos Estados Unidos como channel, de canal que você constrói. Tipo... Canal que foi construído por alguém. Canal de irrigação. Tá. E aí, isso caiu na mão de um cara muito importante também, chamado Percival Lowell. Ele nem era astrônomo, mas ele era empresário e ele tinha um dos maiores observatórios na época. Ele investia muita grana nisso. O sonho dele era encontrar um planeta perdido no Sistema Solar. Acabou encontrando depois Plutão, foi descoberto lá no observatório. Foi ele que descobriu Plutão? Não, ele não. Ele só era o dono do observatório. Ele é o cara que bancava. Só que ele ficou fascinado. Quando chegou essa história da Europa, que Marte tinha canal, ele falou, cara, eu vou começar a observar Marte com o meu telescópio, porque ele é grande também. E ele começou a ver os risquinhos ali. Mas são retos? Então, na época, o telescópio não era tão bom. Então, na verdade, muitos daqueles riscos nem eram os canais, era coisa da ótica mesmo, da época, que acabou enganando eles. E qual que é o grande problema de Marte? Marte tem estação do ano, igual a Terra. Tem também? Tem. Então, se você observa ele numa estação e em outra, essas coisas mudam, essas feições, essas características mudam. O que o cara pensou aí, cara? Os caras estão plantando coisa lá e estão mudando as coisas de lugar. Caramba! Então, esse negócio aí de ter vida em Marte ficou por muitos e muitos anos. Quando a NASA mandou Eu sabia dessa história, que faz todo sentido. Aí, a partir dali, veio toda a história caras vão observando e falar, tá mudando aqui, tem alguém lá. Alguém mora lá e tá mudando. Aqui os caras agora estão plantando pro lado de cá. Eles pensavam que eram plantações, que os canais eram sistemas de irrigação. Eles tinham certeza absoluta disso. Caramba. Certeza absoluta. Tanto que aí depois veio todas as histórias lá, a Guerra dos Mundos, tudo veio nisso. Em 1965, a NASA mandou uma primeira sonda para explorar Marte, chamada Mariner 4. Quando ela mandou essa sonda, em 1965, pensava que quando a sonda fotografasse Marte, ia haver floresta lá. Quando a sonda passou, ela só deu uma passada, ela não ficou na órbita, não. E ela tirou 26 imagens de Marte. Quando ela tirou as imagens chegaram e não tinha floresta nenhuma, os caras começaram a ver que era um mundo muito parecido com a Lua e tal, que tinha um monte de cratera e tal. Foi, de um lado, uma decepção, porque eles queriam ver as florestas. Cadê as florestas? E do outro lado, falou, caramba, então é um mundo totalmente novo mesmo pra gente descobrir. E é um negócio novo, você pensar, 1965 até 65... pensava que lá morava gente, cara. Pensava que lá tinha uma raça mesmo. Então é por isso, porque esses livros que eu tô falando, Bradbury e tal, é tudo antigo, é mais antigo do que isso. Isso, vem de toda essa história. Então, Marte acabou tomando conta de toda essa parte de literatura, filme e tudo mais,
por conta de toda essa história. E por estar mais perto, né? E por ser Vênus tá mais perto. Vênus tá um pouco mais perto, mas Marte... por estar mais perto do Sol, talvez a galera não acreditava que teria... Vênus a gente já sabia há muito tempo que é muito tóxico, a atmosfera é muito pesada, a temperatura é muito alta. Marte, ele